tinha desfile. O desfile de carnaval Como era veio o carnaval? bem depois. Que o senhor O chegou a ver. carnaval era mais de pessoas isoladas, fantasiadas e andando para lá e para cá, e tinham pequenos blocos. Família do Romeu de Barros, daqui de Jacareí, não sei se tem algum descendente dele, esteve muito tempo envolvida com o carnaval aqui em Jacareí, etc. Eles sempre foram pessoas muito musicais, né? Então eles tinham essa inclinação, né, para o carnaval, essas coisas. Sim, isso eu me lembro, que escola de samba, bota entre aspas, escola de samba, isso é coisa bem mais recente, talvez de 1975, 80, por aí. Já copiando escola do Rio de Janeiro, não sei o que, bem mais recente. Mas os blocos não. Tem um restaurante aqui no shopping que tem várias fotos antigas, inclusive do Bar Brasil, esse que eu estou falando. Com as pessoas lá. Algumas pessoas a gente reconhece, outras eu não reconheço. Mas é útil. O Luiz José eu acho que tem essas fotos também. O Luiz José deve ter essas fotos. Tanto que essas duas aí, o Luiz José tem cópias também, eu acho. Essa foi a única coisa que eu consegui guardar aí, né? Da época. Fora as que eu tenho lá em cima, né? Mas é pouca coisa. E quanto à atividade musical do seu tio? Nada. Eu não tenho nada. Mas ele deu início a uma... Não, pois é. Exatamente. Ele deu início a uma orquestrazinha sinfônica cuja maestrina foi a minha professora de música, dona Dionísia Zicarelli. O Beni tem fotos dela, tem uma série de coisas. Então, isso daí pode ser até que eu tenha alguma foto dessa pequena orquestra. Como um outro meu tio esteve envolvido com um grupo de teatro, porque na época da juventude deles, mocidade deles, era isso que existia. Era saraus musicais na casa das pessoas, ou era a representação de uma peça. Isso existia no casarão, não? Não eram atividades? Casarão, não. No seu casarão, na sua casa, não? Minha irmã acima de mim tocava piano, mas também no âmbito de casa. Mas fora disso, não. A nossa família tem, quer dizer, até o fato, por exemplo, do meu pai ter envolvido essas coisas todas aqui e não ser tão conhecido, está bem ligado a essa história de família aqui e as outras pessoas lá. Mais distantes. Entendeu? Bem estilo dele mesmo. Bem o que hoje vocês chamam de low profile. Sabe? Bem mesmo. Quer dizer, ele fazia essas coisas e não, sei lá, sem buscar nem reconhecimento e muito menos atenção, né? E a atividade musical do seu tio durou pouco tempo? Pouco tempo, que eu me lembro, pouco tempo. O senhor... Eu não tenho lembrança, eu particularmente, não tenho lembrança dessa atividade musical. Eu sei de ouvir falar e de ver fotos. E ali na praça, tinha algum tipo de atividade assim ou não? Tinha Além um desses coreto momentos, que tinha um tocava, coreto. a banda municipal tocava, mas no coreto que ainda existe do outro lado da praça. Não tem um coreto lá? Que é um gazebo? Tem, atualmente tem. Então, aquele coreto reformulado também tinha atividade musical da banda de Jacareí, que era uma banda de amadores e etc, etc. Nada em termos que evoluiu depois para a banda que o Renato Egídio fazia parte, etc, né? E depois já recebeu um maestro que era um militar e tal, mas isso é coisa bem mais recente. Sim. Bem mais recente. E quanto a essas mudanças a nível nacional, o senhor sentiu algum reflexo na sua família? O seu pai chegava a comentar alguma coisa sobre... Não, meu pai e minha mãe conversavam sobre política, entendeu? Tinham opiniões bem informadas, etc., mas eram conversas entre nós, entendeu? Não era...
E a posição política, quer dizer, era firme, entendeu? Meu pai sempre foi, digamos, muito adepto das ideias que o Getúlio Vargas procurou implementar no país, dada, primeiro, a herança do meu avô, no sentido de visão social. E isso é uma coisa que ele teve muita, né? Se ele não tivesse isso, não teria ido para a escola, para a associação, para Santa Casa, para isso ou para aquilo. Então, se um dia ele foi tocado pela mensagem que o Getúlio Vargas queria para o país, quer dizer, estruturar serviço social para trabalhadores, isso e aquilo, caía bem dentro, talvez, da ideia de justiça social que ele sempre teve. É a minha leitura da atividade, vamos chamar, política, entendeu? E paulista sempre, nesse sentido. Quer dizer, durante a Revolução de 32, por exemplo, meu pai tomou parte no sentido não de ser um combatente, nada disso, mas ele assistiu ao processo e não se envolveu. A minha mãe, quer dizer, nem era... Minha mãe e ele se casaram em 38. Então, isso também de lembrança. Então, eu quero dizer que a atuação política eventual, ou a consciência política, foi muito mais uma consciência social do que qualquer coisa. Não política partidária, eu acho que ele nunca se envolveu, exceto a meio contragosto, na época em que ele foi candidato a prefeito. E a localização da habitação de vocês, onde vocês moravam, o senhor sentia um prestígio com relação a outras pessoas da cidade, em função de habitar ali no casarão, naquele ponto central em frente à estação ferroviária? Existia essas diferenças? Por exemplo, o bairro do São João aparecia na sua memória? O senhor se lembra do bairro do São João? Sim, me lembro. De como ele existia, de coisas que existiam lá naquele bairro? Sim, me lembro. O senhor se lembra? Me lembro. Mas essa distinção entre, sei lá, bairro afastado e centro, eu nunca tive. A distinção de dizer, eu moro aqui, então eu estou melhor do que lá. Porque essa ideia nunca foi passada pra gente. Entendeu? Sim, mas o senhor, até com os amigos na escola, nunca teve nunca percebeu esse tipo de... Não, exatamente, porque a minha infância em Jacareí foi uma infância muito, vamos chamar assim, de democrática, vamos chamar assim. Por quê? Porque eu nunca estudei em escola que não pública.